Fala galera, boa noite, tudo bem? O Ataque tá na área, muito obrigado para você que acompanha a programação da Rede Mais e hoje tem muita bola para rolar aqui no nosso programa. E a chuva, chovendo bastante aí na sua cidade? Pois é, preciso também, né, torcer para que não aconteça nada demais, mas uma chuva sempre é bem-vinda. E o Tupi, gente, será que a diretoria se manifestou depois da limpa de ontem? O Boa quer se preparar durante esses dias de pré-carnaval para voltar a vencer. O time de Varginha joga na segunda-feira. Amanhã tem Galo na Libertadores. Tem ainda as notícias do Cruzeiro e muito mais. Roda! Marcelo Renault tá querendo falar, ele fala tanto que ele tá querendo falar até antes da hora. Boa noite. O Fabiano tá numa agitação danada ali. Tá quase que o Cinegrafias passou na frente da câmera, né, tá Renault? Terrível hoje. E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Boa noite ao pessoal de casa. Como sempre, é muito bom estar aqui no Ataque. Aquele teu sobrinho de 13 anos tá perdido hoje, né? Qual sobrinho de 13 anos? Você pôs a camiseta dele pra ver. Tá pegando o pé da minha camisa, olha só. Tá curto, ele pôs até a mão aqui, viu, dona Regina? Pra esconder, ela fica puxando igual aqueles menininhos. Gente, já nós vamos falar de muito esporte pra você. Ô, Fabiano, pode mandar aqui pra mim, por favor. Isso, tem promoção rolando aqui no Ataque, ontem eu já te falei e hoje eu reforço. Essa semana o presentão para você é essa camisa do Pouso Alegre Futebol Clube, olha que beleza. Para concorrer é bem fácil. Mande um WhatsApp para o nosso número de promoções 35 98446 7125. Você está acostumado, mande seu nome, sua cidade e digite: eu assisto ao Ataque. Na quinta-feira, depois de amanhã já, nós vamos conhecer o sortudo que vai levar essa camisa oficial do Pouso Alegre para casa. Ela não tem número, tem só a marca da fornecedora do Pouso Alegre. Tá aí um brinde da diretoria do Pouso Alegre, 984467125. Pô a camiseta agora, porque o assunto é sério, gente. Ontem nós trouxemos aqui no Ataque a demissão do diretor técnico do Tupi, o Nicanor Pires, o técnico Gerson Evaristo e mais 3 membros da comissão técnica. Eles foram dispensados pela diretoria. E a pergunta é a seguinte: o que está acontecendo com o Tupi, hein? O Galo Carijó vive uma crise dentro de campo e também nos bastidores. Hoje não teve nenhum posicionamento, Marcelo Renault e você de casa, oficial da diretoria do Tupi por conta dessa confusão toda. A única informação foi que a seletiva do Sub-20, do time Sub-20 que vai disputar o Campeonato Mineiro, que aconteceria amanhã, ela foi cancelada e uma nova data será marcada. Fora isso, Renault, o que nós tivemos hoje? O auxiliar técnico Tássio, ele trabalhou com o elenco hoje na parte da tarde na reapresentação no CT de Santa Terezinha. E o médico Leonardo Fortuno, médico do Tupi, que é uma figura bem conhecida e influente dentro do time de Juiz de Fora, ele circulou um áudio dele nos grupos de WhatsApp, dele falando que o Tupi é maior que isso tudo e que agora o Tupi tem que superar esse momento bastante complicado, que de fato é um momento horrível para o Tupi, né, Renato? Alguns clubes passam por isso na história, não é só o Tupi não, outros grandes clubes, a gente já viu isso, fazer uma verdadeira limpa, mandar dirigente embora, mandar técnico, auxiliar técnico, preparador de goleiro, e o Tupi não é diferente. Essa história tá um pouco complicada, Marco, porque parece que tá rolando muita fofoca, muita informação desencontrada. Fez bem o médico do Tupi, se eu não me engano, é da família que comanda o clube, se manifestar nesse ponto. Mas como todo clube passa por esse momento, eu acredito que o Tupi, o Marco, até você tá com o Tupi, tá com a maldição dos 4 pontos, e 4 pontos... 4 derrotas, apenas 4 empates e o técnico Gerson durou 4 jogos. Pois é, a rodada bem ruim, apenas 16,7% de aproveitamento. E o que é complicadíssimo? O Tupi pega o Boa Esporte em Varginha no dia 10/3 de março, depois pega o Cruzeiro em casa no dia 16 e fecha em Patos de Minas contra o RT no dia 20 de março. Por enquanto não há uma definição se vai vir o novo técnico, se o Tássio, que é da comissão técnica permanente,
exatamente se ele continua no comando aí do Tupi, mas o fato é, se é que dá tempo de fazer alguma coisa, tem que ser agora. Carnaval, o Tupi não joga nesse fim de semana, é agora, né, Renan? Ô Marco, eu gosto de ser muito rasgado, muito direto com as coisas. Tá cheirando rebaixamento, Tupi. Acontecer isso nessa altura do campeonato, vamos ver, mas está cheirando rebaixamento. Eu acho que depende muito dos jogadores, pode voltar aqui para mim, depende muito dos jogadores abraçarem a causa e, é claro, né, para tirar o time da situação. Só os jogadores podem fazer isso. Pode voltar para mim, gente, por favor. Se isso acontecer, serão os heróis, né, Marcos? Serão os heróis e a gente acompanha tudo aqui. Gente, quem também vive um momento ruim é o Boa Esporte, que vem de 2 derrotas seguidas e de virada. Além disso, o time de Varginha está sem técnico, já que depois de perder para o América no último domingo, o Tuca Guimarães pediu demissão. Hoje teve reapresentação no CT da Rua Paraná e alguns jogadores falaram sobre a saída do Tuca. Roda. Ferreira, então, acho que primeiro, né, acho que a pergunta principal hoje, né, como é que foi para você essa saída do Tuca? Bom, a gente fica um pouco chateado por causa que o Tuca vinha fazendo um bom trabalho com a gente, mas o futebol é simples, né? Todo mundo vive de resultado e o resultado não estava agradando nem a parte da diretoria e é normal isso no futebol. Um novo comandante vinha, a gente está esperando de braços abertos para que a gente possa fazer um bom trabalho e dar continuidade ao nosso objetivo aí, que é ser campeão do interior e chegar entre os 4. Compromisso contra o RT, o Boa agora está em 8º lugar e a URT em 9º. É um jogo importantíssimo, né? Um jogo chave, eu diria, porque se perder esse jogo agora, vocês saem da zona de classificação, né? Como é que vocês estão vendo esse compromisso aí? Todos os jogos são importantes, né? Porque o RT vem numa parte empolgado, que vem em grandes resultados pela Copa do Brasil, vai jogar e eles vão ter bastante desgaste também. Mas a gente sabemos o compromisso que a gente tem, sabemos que vai ser um jogo difícil, que todos os jogos são, e a gente estamos encarando o jogo todos os jogos como uma finais, para que a gente possa fazer um. Isso aí, Sonora do Ferreira, o zagueiro do Boa Esporte, né, Marcelo Renal? Primeiro ele falou da saída do Tuca e agora ele falando também mais no final já do compromisso da próxima segunda-feira contra o RT. É aquele jogo atrasado, se não me engano, 3ª ou 4ª rodada, já que os times tinham compromisso pela Copa do Brasil. A saída do Tuca pegou muita gente surpresa e, ao que tudo indica, por enquanto o Cezinha vai estar na frente aí do elenco. Vai comandar ele, o Cezinha, por enquanto. O Boa Esporte é aquele caso, né, o Marco? Nesse ponto é parecido com o Tupi. Também aconteceu, perdeu o técnico na altura do campeonato, o Tuca não aguentou aí depois dessa irregularidade. Também perdeu 2 jogos que poderia tranquilamente ter ganho, tanto da Caldense quanto do América. Do América a gente nem se fala porque houve alguns problemas de arbitragem ali, mas tudo bem. Independente disso, o Boa Esporte vai ser igual ao Tupi, vai depender dos jogadores abraçar a causa, porque faltando poucos jogos aí para o fim do campeonato, não tem outra saída senão ter muita garra e vencer em campo. Vai ser igual ao Tupi, esse poder de superação que você está dizendo, né? Treinador, não, a situação é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. O Boa ainda está brigando lá em cima, ao meu ver, não corre nesse momento o risco de rebaixamento, foi uma opção do próprio Tuca, pelo menos isso que foi divulgado, então a gente acompanha os bastidores para ver o que vai dar. Falar do Cruzeiro, na manhã de hoje teve homenagem ao Mano Menezes na Toca da Raposa 2 e a Paula Branches esteve lá, roda. Depois de receber uma folguinha, o Cruzeiro retornou às atividades hoje de manhã aqui na Toca da Raposa. E quem falou com a imprensa foi o técnico Mano Menezes, que completou 200 jogos no comando da equipe celeste. Bicampeão da Copa do Brasil e uma vez campeão mineiro, Mano ocupa o 5º lugar no ranking dos treinadores que mais comandaram um clube em toda a história. E olha, o técnico está com moral e recebeu até uma homenagem do presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. Mano construiu uma grande família aqui, uma grande orquestra. Ele é um maestro que mantém essa orquestra afinada e para nós é uma satisfação imensa você estar com a gente, mano. Muito obrigado por tudo. É uma homenagem de carinho, de coração que nós fazemos a você, mano. Muito obrigado. É uma temporada que se inicia aí, a gente está trabalhando nessa direção. Mas vamos comemorar esses 200 jogos que realmente é algo diferenciado. Muito obrigado aí pela homenagem, muito obrigado pelo presente. Acho que está bem parecido mesmo. E até tem algumas coisinhas aí de uns dentes do Sidney. Mas o resto está tudo bem.
Só assim pro Mano Menezes dar umas risadas, né? Gente, o Cruzeiro quer se reforçar, viu? O atacante Everaldo, de 24 anos, está perto de ser anunciado. Ele pertence ao Velo Clube de São Paulo, está emprestado ao Fluminense. Pode soltar as imagens pra gente, que tem até maio para desembolsar R$2 milhões para comprar o jogador. Mas segundo revelou o empresário do Everaldo, Nelson Batista, ao programa Arena 98 da Rádio 98 FM de BH, o atacante deve chegar à Toca da Raposa após o fim do campeonato estadual. Marcelo Renó, Everaldo se destacou no Fluminense, fez alguns gols, jogador muito rápido. Cruzeiro já está pensando também em se reforçar ainda mais o ataque que muitos imaginavam que não precisava mais de reforço. Né? Mas reforço para Libertadores aí é um jogador que eu não estou entendendo essa contratação não. Ano passado, em 31 jogos, se eu não me engano, ele fez só 3 gols no Fluminense, agora em 9 jogos ele fez 2, a média até tá boa, vamos dizer assim, esse ano, então isso deve ter despertado o interesse do Mano Menezes do Cruzeiro pelo jogador. Mas o Cruzeiro vai ter que correr, porque o limite, se eu não me engano, é até a segunda-feira. É uma contratação mediana, para mim, na minha opinião, ele vai para esquentar banco ali, para ser uma peça não tão fundamental assim no time celeste. Gente, eu vou organizar a casa aqui no ataque, o nosso meio de campo, e daqui a pouquinho eu vou voltar com mais destaques para você. Ainda vou falar do Galo e muito mais. Então fique comigo que o ataque volta dentro de 2 minutinhos e meio. É pá e bola. O ataque está de volta, 6h43, daqui a pouquinho tenho mais notícias, hein? Não saia daí. Eu falei agora há pouco de reforços do Cruzeiro, mas por falar em reforços, o Galo também deve ter novidade para a disputa da Libertadores. Quem garante é o técnico Levir Coupe. Roda. Nós temos que fazer ainda alguns ajustes no elenco, porque algumas posições ainda nós estamos em falta. Mas estamos já à procura também. Então estamos no mercado aí. E a qualquer momento nós fechamos bem o elenco. Tá aí o Levir Coupe e um dos jogadores pretendidos é o lateral esquerdo Santiago Arzamendia, isso mesmo. Ele tem apenas 20 anos e defende o Cerro Porteño do Paraguai. A informação foi divulgada pela rádio paraguaia ABC Cardinal. Na cidade do Galo, também lateral esquerdo Fábio Santos foi perguntado se uma concorrência faria bem para ele. Roda. Eu sempre fui um cara que me cobro bastante, vocês acho que já me conhecem há um bom tempo que eu tô aqui, sempre procuro estar sempre jogando, treinando, me dedicando. Então, não acredito muito nisso. Se tem um jogador, meu nível vai evoluir, vai diminuir. Enfim, mas não sei, de repente, com outro jogador melhor, ou às vezes pior. E, sei, não tenho uma resposta certa para te dar, mas que eu exijo bastante de mim, que eu me cobro bastante, isso você pode ter certeza. Pois é, mas se reforços estão a caminho, o Atlético perdeu 2 peças para os próximos jogos. O atacante Maicon Bolt e o lateral Carlos César sofreram lesões musculares na coxa. O clube não revela o período em que esses jogadores ficarão em tratamento. E uma informação agora, já no final do dia, Marcelo Renal, tem novidades no que diz respeito ao Galo, na participação da Libertadores, né? Aquela história, né, de que a Conmebol soltou alguns clubes, vários, se eu não me engano, são mais de 20 clubes que estariam com problemas, irregularidades, né, na inscrição, questão de tempo também que foi entregue, e o Atlético foi o primeiro a levar uma multa, $15 mil, cerca aí de R$60 mil. O Atlético garante que a culpa é da CBF, a CBF assumiu a culpa e falou que vai pagar, e depois o Atlético não pode, na verdade, recorrer, então a multa terá que ser paga mesmo. E isso deve acontecer com vários times, né? Botafogo, Santos e vários times que tiveram o mesmo tipo de problema. Vou dar uma pausa rapidinho no futebol para falar do vôlei, porque começou hoje o Sul-Americano Masculino de Clubes em BH. O Minas está em quadra nesse momento contra o San Juan, da Argentina. Às 8, o Cruzeiro pega o PCN, também da Argentina. São 6 times divididos em 2 grupos. Os 2 melhores de cada grupo passam para a semifinal. A grande final será disputada no dia 2 de março e todo o torneio é disputado no ginásio do Minas Tênis Clube, na capital. Vamos voltar a falar de futebol. O Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Veranópolis e se classificou para mais uma fase da competição. Roda. Marinho aproveitou o cruzamento de Maicon para fazer o primeiro gol do jogo. Depois ele cruzou fechado e a bola foi parar no gol adversário. Com o resultado, o Grêmio se classificou para as quartas de final do Campeonato Gaúcho.
Elenco do Grêmio sobrando no Gaúcho, né, Renan? E bateu, que nem a gente fala, em cachorro morto, né? O Veranópolis tem na lanterna com 3 pontos só. E lá o campeonato é muito parecido com o Campeonato Mineiro também. Os 8 primeiros se classificam, depois jogam entre eles, né? O primeiro contra o oitavo e assim sucessivamente. E os últimos são rebaixados. O Veranópolis praticamente está lá junto com o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas ainda tem chance, mas o Veranópolis, a situação é bem mais complicada e o time do Grêmio está uma potência. 2 gols do Marinho, né, que chegou no ano passado no Grêmio, não se firmou, ficou no banco de reservas, as oportunidades, né, que ele teve, ele não aproveitou muito bem. Você tá rindo porque o Marinho sempre comete uma gafe ou outra aí nas entrevistas. Eu tinha certeza disso. Agora tá tentando aí se firmar nesse elenco recheado, caro, valorizado do Grêmio, um dos principais elencos do país. Já que nós estamos no futebol gaúcho, agora você vai conhecer a história da Isabel, uma menininha de 7 anos. Ela recolhe latinhas para comprar ração para cães de rua em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Ela é fanática pelo Inter e gosta muito do meia D'Alessandro. O jogador preparou uma surpresa para ela. Roda. Uma casa bem simples em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, que Isabel, de 7 anos, mora com a mãe Ana Lúcia, os irmãos Maria Eduarda e Victor Yuri, a avó Neida e ainda 2 amigos de 4 patas que ela, tímida, nos apresenta. Cacau e Fiona. Tem um preferido ou não? A Fiona e o Cacau. Isabel herdou da família o amor incondicional pelos animais. Ela começou a ter mais apego no começo do ano passado, que eu comecei a fazer lar temporário para uma protetora de Novo Hamburgo, que daí a gente começou a cuidar. A gente chegou a ter 7 cães no pátio em lar temporário. A vontade da Isabel é ter em casa todos os cães que são resgatados da rua. Mas a mãe Ana disse para a filha que isso implicaria em muito gasto para comprar a ração. Aí a Isabel não viu isso como uma dificuldade. Pelo contrário, encarou como um desafio e deu a Ana uma ideia para juntar dinheiro e comprar o alimento para os cães. Qual foi essa ideia, Ana? Ela deu a ideia de juntar as latinhas para poder comprar a ração, para alimentar tanto os que a gente tem dentro do pátio como os da rua. E aos poucos o trabalho em conjunto vai dando resultado. Olha a quantidade de latinhas que Isabel tem em casa. A menina de poucas palavras mostra responsabilidade quando o assunto é cuidar dos animais e dá o exemplo para os irmãos. Quando eu não tô, eles cuidam. Dão água, dão ração. Quase toda a família aqui tem outra paixão além dos animais, que é o time do coração, o Internacional. Tu é apaixonada pelo Inter mesmo? Sim. Qual o jogador que tu lembra, assim, que tu mais gosta? D'Alessandro. Lá no centro de treinamento do Internacional, uma mega surpresa estava sendo preparada. Tinha presente para Isabel, para a Maria Eduarda e também para o Victor Yuri. Mochilas personalizadas, cesta básica e não poderia faltar, claro, ração para os cachorrinhos. D'Alessandro até tentou se esconder com o boné, mas o disfarce não funcionou muito não. O craque colorado bateu um papo com os pequenos torcedores ali mesmo. Mas e como controlar a timidez diante do ídolo? Dali encontrou um jeito muito legal: entregar os presentes especialmente preparados para eles. Esse aqui também, esse maior. Não há dúvidas de que a Isabel vai lembrar desse abraço e desse beijo que ganhou do ídolo colorado como o melhor incentivo na hora de lutar pelos sonhos. Por falar em abraço e beijo, eu mando um beijo para Fernanda Lucinda. Ela é São Paulina, também gosta do Boa Esporte, torce pro Cruzeiro. Nossa telespectadora assídua, assiste a programação inteirinha aqui da Rede Mais. Muito obrigado, viu, Fernanda? Renó, legal quando os clubes conseguem fazer alguma coisa por essas crianças, né? Legal demais. E esse D'Alessandro, eu sou fã desse cara. Esse cara é um exemplo. Nessa época, os jogadores ficam pouco tempo nos clubes. Ele está há 11 anos já no Internacional. Foi campeão da Libertadores. Tem uma identificação gigante com a torcida. É um cara muito legal. Numa ação dessa aí serve de exemplo também. Beleza. Richard tá bravo, então vamos encerrar rapidinho. Amanhã, se Deus quiser, 6h30, eu tô aqui na tela da Rede Mais com mais um programa Ataque. Dividindo tela com Luiz Fernando Rocha. Já me posicionei. Luiz, tudo tranquilo?
Tudo ótimo, Marco Antônio. Beleza, atitude legal do Internacional, né? É claro que são muitos torcedores, mas se o clube consegue dar um retorno para pelo menos uma família, já é bacana, né? Isso é inteligência, né, Marco? Os clubes, de uma forma geral, podiam investir um pouco de tempo nesse tipo de marketing, né? Que dá bastante resultado, a gente vê aí. Olha a matéria do Internacional rodando aqui em Varginha, para o sul de Minas, para o norte de Minas, enfim, dá resultado. Beleza, Luiz, um ótimo jornal para você. Amanhã nós estamos de volta.